momento aí de ir silenciando, né, os microfones e momento de elevar o nosso pensamento alto, abrindo o coração para receber a paz que Jesus está trazendo a cada um de nós neste momento, essa paz que nos traz serenidade, que nos harmoniza com a espiritualidade amiga que Jesus trouxe ao nosso encontro, eles que aqui estão, como sempre, carinhosos, afetuosos, organizados na forma de correntes espirituais, fraternidades, caravanas. Nosso muito obrigado à sempre presente e atuante corrente médica de Bezerra de Menezes, entre nós neste momento, trazendo seus fluidos benéficos, salutares, renovadores a cada um de nós, aos nossos familiares, ao ambiente em que estamos. A cada um deles, o nosso muito obrigado. E assim, mais tranquilos, coração leve, vai subindo até as alturas, onde encontramos Jesus e sua mãe Maria, que de braços abertos nos acolhem e nos convidam a, juntamente com eles, agradecer ao Pai da vida pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade de, a partir de agora, aprendermos através das lições do querido Divaldo. E agradecemos conforme a prece que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Assim seja. Graças a Deus, uma boa reunião para todos nós. E agora, indo lá para a reflexão, convida ao início de cada reunião, a de hoje diz o seguinte: eu respeito mais um ateu digno do que um religioso hipócrita. E aí dá para falar até amanhã cedo só sobre essa reflexão do querido Divaldo, né? Então, há pessoas, e a gente conhece milhares de pessoas, né? Tem pessoas que são boas de verdade, têm o coração bom e não acreditam na existência de Deus. Conheço muitas delas. Fazem o bem para ver o bem acontecer. Já é uma alma num patamar mais elevado, que por alguma razão não acredita na presença da divindade hoje. Amanhã a história pode mudar, né? Tem pessoas que fingem que são boas, né? Como uma máscara, né? Como uma fantasia, e fingem ser boas, né? Mas na hora que a vida acaba cobrando, a pessoa mostra quem realmente é. Tem muita gente que é legal pra caramba quando está na frente do público, né? Microfone na frente, um holofote, é legal pra caramba. Saiu de lá, não pede licença, não agradece, não é nada daquilo que se vê diante das câmeras, né? E tem pessoas que se esforçam para se demonstrar boas por medo de reprovação. Então, tem pessoas que não sabem, né, lidar direito com o não da vida, com o não das pessoas, e aí vestem um personagem que aparenta ser legal, mas na verdade a pessoa não é. E aí vem aqui a questão do compromisso, né, da dignidade. Então, normalmente quem tem essa preocupação com a dignidade, antes é uma pessoa vinculada ao respeito, né? E aí, quando a gente fala respeito, a pessoa que respeita o outro é que nem amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, quando você respeita o outro, você respeitou você primeiro. Você treinou consigo mesmo o respeito para poder respeitar o outro da melhor maneira possível, né? A pessoa, esquema da patamar, né? Respeito, dignidade. Dignidade é a mesma coisa. Pessoa que oferece tratamento digno, que oferece dignidade ao outro, é que ele é digno consigo mesmo. E qual é a base da dignidade?
não mentir. Não mentir para si mesmo, não mentir para ninguém. E a mentira, sinônimo de ilusão, né? Muitas vezes a pessoa se ilude em relação a si mesma, muitas vezes ela quer se iludir em relação aos outros, e outras vezes ela se permite iludir com os outros. Mas a vida ensina, né? Tem centenas de lições a cada dia, né? Agora, o religioso hipócrita, não preciso falar muito, que cada um já tem a sua coleçãozinha, já lembrou de várias figurinhas aí ao longo da vida, né? Nas relações aí de religiosos hipócritas, né? Então, vou economizar nessa parte aí, cada um tem os seus lembretes, né? E agora, vamos falar sobre o objetivo da nossa conversa de hoje. Aqui está, né? Sexo e consciência. Na verdade, tem dois autores, né? Ele é um conjunto de palestras proferidas pelo Divaldo sobre estes dois temas, entre 1980 e 2013, né? E quem coligiu essas palestras e quem organizou o livro, essa coisa toda, é um estudioso aqui de São Paulo, Luiz Fernando Lopes, né? Que são 420 páginas que foram divididas em 14 capítulos, né? Que foi publicado pela primeira vez, em primeira edição, em 2000, né? E temos aqui um compêndio, né, de mensagens que foram ditadas por Joana de Ângeles, por Bezerra de Menezes, pelo Manuel Filomeno Miranda, que é um camarada aí que veio da Bahia, né? Sempre um estudioso do tema da obsessão, enquanto do lado de cá do Muro da Vida e, posteriormente, do lado de lá do Muro da Vida, e tem uma série de livros que a gente vai até aproveitar para fazer propaganda hoje, né, em alguns temas que nós escolhemos aqui, que vocês já devem ter visto aí no texto resumo, tem aqui Sexo e Obsessão, que até aquele YouTube, né, que a gente passou ontem aí como esquenta, fala, né, da maneira como o sexo e a obsessão foi trazido, foi concebido. Tem outro que também leitura obrigatória, Bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno Miranda, e mais um que eu para fechar essa trilogia aqui, Tormentos da Obsessão. São três textos ditados pelo Manuel Filomeno Miranda, onde tem essa vinculação, né, da obsessão que inicia e avança em função das questões ligadas ao sexo, né? E aí, no ano de 2013, né, o Divaldo estava completando 66 anos de doutrina espírita. E ele esteve aí, nesse período, em mais de 200 países, né? Proferiu aí mais de 50.000 palestras, né? E sempre se defrontou com inúmeras situações que pautam a evolução espiritual de cada um, especificamente no campo da sexualidade, ou seja, consequências da prática de aborto, para quem é abortado e para quem praticou o aborto e para quem estimulou o aborto, né? Obsessões de natureza sexual, crianças com erotização precoce, jovens inseguros, dificuldades conjugais, homossexualismo e uma série de outros aspectos, né, em torno aí dos desajustes nas uniões afetivas e na intimidade sexual, né? E essas questões integram, né, um quadro psíquico que, de maneira geral, ele chama aqui na obra de dificuldades evolutivas. E as nossas dificuldades evolutivas, elas ficam mais evidentes no período atual que nós estamos vivendo, que é conhecido como transição planetária, que já começou há algumas décadas e vai levar ainda décadas adiante, mas nós estamos no meio do caminho de transformação, e toda transformação gera dor, né? Gera desconforto, gera desafios de várias ordens, né? E aí
aquilo que o Divaldo pintava junto ao público, né? Quando ele ia fazer palestras, as mais de milhares de palestras aí, os amigos espirituais que o acompanhavam, né, os mentores da espiritualidade, permitiram ao Divaldo ter uma visão ampla, né, dando a ele o respaldo necessário para que pudesse intervir, aconselhar, sugerir, direcionar soluções para as questões de cada um. E o Luiz Fernando Lopes, que organizou esse texto, ele é um educador, é mestre em psicologia, aqui pela USP, né? Trabalha com pesquisa e com ensino nas áreas da saúde mental, da psicologia, saúde da família e educação, e catalogou, né, essas palestras com a permissão e supervisão do Divaldo, e aí o livro começa com uma questão 208, lá do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou para a espiritualidade: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento de cada filho? Resposta: ao contrário, bem grande influência os pais exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Lhes constitui isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Aí, questão 208 do Livro dos Espíritos. E na página de introdução aqui do Sexo e Consciência, a querida Joana de Ângeles nos diz o seguinte: fundamentada na ética do amor, a doutrina espírita, antes de mais nada, propõe ao comportamento sexual 3 atitudes indispensáveis: higiene moral, respeito a si mesmo e ao próximo e equilíbrio de comportamento. A aquisição da consciência é, portanto, o grande e inadiável desafio que todos devem enfrentar por meio do estudo profundo de si mesmo, das próprias possibilidades, das heranças ancestrais e de como aplicá-las, diluindo as heranças ancestrais perturbadoras e ampliando as heranças ancestrais que lhe constituem motivação de vida e de realização. Pode-se afirmar que a maioria dos conflitos humanos, pessoais e coletivos, tem no sexo, nos seus atributos e manifestações, a gênese essencial, que se apresenta mascarada por diversos mecanismos de ocultação e de fuga da realidade, o que se transforma em buscas equivocadas e comportamentos estranhos, esdrúxulos, agressivos, medíocres, criminosos. E aí está, e a gente só aproveita, né, essa palhinha que a querida Joana de Ângeles nos dá aqui nesse trecho da introdução, para repetir aquilo que a gente falou lá na preparação de hoje. Dignidade e respeito por si mesmo, pelo outro. Isso aí é a base, né, da nossa imunidade para decisões e julgamentos errados ao longo da vida, né? E os mecanismos, né, que nós temos hoje de viciação no campo do sexo, né, algumas das distorções atendem por males aí que a gente vê na sociedade, que tem como nome pornografia, pedofilia, zoofilia também. E aí a gente vê, entre esses 3 exemplos, né, existem vários outros, a gente vê aí as distorções morais pela via, né, da perversão e do sadismo, porque sadismo, né, fazendo referência ao que a gente vai ver mais para frente no texto de hoje, é um texto que é um conceito, né, que é atribuído normalmente ao Marquês de Sade, né, que era um nobre lá da França, do século XVII, se eu não me engano, que era um cara que sentia prazer vendo o sofrimento de outro, incluindo o sofrimento pela via do sexo, né? Então a gente vê que hoje a espiritualidade
subdesenvolvida, né, muitas vezes usa esse vetor aí, de estimular um prazer, entre aspas, né, uma satisfação, entre aspas, de ver o outro sofrer para dar risada, para se distrair. Mas isso fica longe das mentes, né, que mantêm a própria psicosfera ligadas ao respeito e à dignidade, consigo mesmo e com o próximo. E dentre os 14 capítulos, né, que a gente tem aqui nesta obra, tem alguns aí que a gente destacou, outros que não vai dar tempo de ver, mas que eu recomendo, até eu coloquei com cor diferente aí no texto resumo. O diálogo com Chico Xavier, que está logo no primeiro capítulo de energia sexual, a gente vai ter chance de ver. Tem lá no capítulo 4, que fala de sexo e obsessão, tem a história, né, sobre o livro, né, do Manuel Filomeno Miranda, que é o Sexo e Obsessão, a gente vai também conseguir tratar um pouquinho. No mesmo capítulo 4, Cilada Obsessiva é outro ponto. Depois, no capítulo 5, que tem como título Transtornos Sexuais, a gente sugere um item que fala o drama de uma atriz e outro item que fala sobre pedofilia. No item 6, que tem como título Religião e Transtornos Sexuais, tem um item lá chamado Relacionamentos Ilusórios, que é meio que imperdível. Pulando lá para o capítulo 8, Superando a Prostituição, tem um item lá, o item final desse capítulo 8 fala da vendedora de ilusões, né? Capítulo 10, Sexo e Sociedade. Primeiros dois itens, sexualidade no mundo atual, e o segundo item, carnaval, imperdível. Então, na verdade, o livro inteiro é imperdível, né? Para quem gosta dos melhores momentos, acabamos de passar. E aí, agora, iniciando, né, com lá o capítulo 1, no diálogo com o Chico Xavier, o Divaldo contou numa palestra, primeira vez que ele foi a público, né, como espírita, né? Ele diz que foi lá em Sergipe, né? E ele estava lá visitando um amigo dele, em Aracaju, no dia 27 de março de 1947. Então, em 1947, o Divaldo tinha 20 anos de idade e o Chico tinha 38, tá? Mas o Divaldo não conhecia o Chico ainda, né? Então, o Ederlindo Sarroris, que era o amigo do Divaldo, baiano, que estava morando em Aracaju e era espírita, convidou o Divaldo para ir fazer uma palestra lá na Federação Espírita de Sergipe, né? E ali eles passaram 2, 3 dias juntos e o Ederlindo falou, olha, no ano que vem, nesta época, eu estarei em Belo Horizonte visitando a família e seria muito bom você vir comigo, que tem onde ficar, dá para comer na casa dos meus irmãos, e aí a gente aproveita e você vai conhecer o Chico Xavier. E o Divaldo esperou aquele ano com ansiedade, né? E lá chegando, ele um rapaz de 20 anos, e ele dizia, né? Ele começou a trocar algumas correspondências com o Chico, pegou o endereço do Chico, mandou uma carta e ele aqui dizendo: naquela época eu era muito presunçoso e inexperiente. Escrevi a primeira carta para o Chico com todo o formalismo. Excelentíssimo senhor Francisco Cândido Xavier. E a resposta do Chico veio num tom amoroso de sempre. Meu querido Divaldo, fiquei tão curioso com a sua carta, estou ansioso por te conhecer. E a partir daí o Divaldo percebeu o patamar do Chico, né, de ser parceiro, né, de ser amigo, né, além de instrutor. E chegou lá o mês de março de 1948. Naquela época eles estavam em Belo Horizonte, onde ele estava hospedado, e alguém foi buscar o Chico em Pedro Leopoldo de carro. Chegou o carro, estacionou na garagem, todo mundo ansioso esperando o Chico, e quando o Chico entrou na sala, em que estavam lá várias pessoas, inclusive o Divaldo,
Primeira coisa, olá, Divaldo, que bom te encontrar em corpo físico. E o Divaldo falou, eu quase desmanhei na minha inocência e comentei, mas como você sabe que eu sou eu, Chico? E o Chico, com um sorriso nos lábios, disse, você se lembra de que na minha carta eu te disse que os espíritos me levaram para te conhecer? Emmanuel me levou ao teu encontro. Me lembro da fotografia do espírito José Petitinga, fundador da União Espírita Baiana, que existe na parede do seu quarto ao lado da sua cama. É verdade, Chico, eu tinha me esquecido. Então segure aqui no meu braço e não o largue de jeito nenhum. Começou a entrar, a caminhar, sala dentro. E foi aí que o Divaldo disse, eu não largarei nem mediante cirurgia. E segurei o braço dele o tempo todo a partir de então. E depois de alguns minutos de conversa, o Chico disse para o Divaldo, Divaldo, sexta-feira é nosso dia de reunião lá em Pedro Leopoldo. Se você puder, vá nos visitar. Poderá ficar hospedado lá em casa e será meu hóspede. E poderá permanecer comigo também no dia seguinte, no sábado. E aí, no domingo, nós visitaremos a cidade de Matozinhos. Eu terei muita alegria em te receber na minha casa. E lá foi o Divaldo passar 3 dias, aos 20 anos de idade, com o Chico. E ele disse, estando diante do extraordinário apóstolo, eu desejava lhe apresentar a minha pauta de inquietações juvenis. E entre esses quesitos estavam perguntas sobre sexo, aquela época, para mim, um verdadeiro tabu. E quando eu me tornei espírita, diz o Divaldo, tinha a concepção católica antiquada de que sexo era algo sujo, imoral, pecaminoso, uma palavra que nem devia ser dita em público. Mas agora que eu estava do lado do Chico, tinha a oportunidade de receber os esclarecimentos que precisava. E o Chico, naquela época, estava publicando uma série de livros de André Luiz. E nas décadas de 40 e 50, como disse, a questão do sexo era tão impregnada de ignorância, de tabus e preconceitos. E Emmanuel, fazendo uma análise da obra No Mundo Maior, em que André Luiz narrava as conjunturas dolorosas do sexo no além-túmulo, entre as entidades mais primitivas, resolveu por diminuir a intensidade das informações, pois aquelas notícias que vinham do mundo espiritual poderiam chocar as tradições e os costumes da época. Uma pausa, quer dizer, então, Emmanuel foi um revisor, né, do texto de André Luiz, falando, ó, só aqui tira o pé no momento, porque se publicar vai dar confusão. E aí, lá se foi o Divaldo para Pedro Leopoldo encontrar com o Chico, conversaram, o Divaldo ficou hospedado na casa da dona Luísa, que era irmã do Chico, né? Ele foi muito bem tratado, ele conta. E aí o Chico olhou para o Divaldo e captou os pensamentos, né? E começou a falar sobre sexo a dada altura, de uma forma sutil, e disse que o sexo era um dos grandes enigmas que a sociedade teria que decifrar com a ajuda da psicologia e da ciência espírita. E foi falando. E ele começou dizendo o seguinte, palavras do Chico, tudo na natureza envolve o sexo. A raiz da árvore, que avança a terra adentro, em busca da água e do humus, que se convertem em vida, está realizando uma função sexual. A planta, suas flores, sua folhagem, seus frutos são a bênção dessa função transcendente. E aí ele começou a falar sobre a responsabilidade que a inteligência tem em relação ao sexo, que o ser consciente deve manter para se preservar das perturbações psicológicas, fisiológicas e espirituais que derivam de uma conduta sexual desregrada ou inconveniente. Falou sobre o fenômeno da reprodução humana, mas também descreveu as manifestações sublimes da sexualidade que estão além da anatomia dos indivíduos e correspondem a todo esse conjunto de empatias que nos caracterizam. E ouvindo aquelas palavras, o Divaldo diz que
primeira frase que veio na cabeça dele foi: que coragem! Como é que ele fala essas coisas com tanta naturalidade? E quando o Chico acabou de falar, ele disse para o Divaldo: o nosso querido André Luiz é um especialista no tema da sexualidade e ele quer falar com você, meu filho. E olhou para o Divaldo. Você gostaria de me fazer alguma pergunta? Gostaria sim, mas eu tenho muita vergonha. E a dificuldade do Divaldo, ele explica, era fruto de uma época em que vários temas não eram sequer mencionados. Tamanha a ignorância e o preconceito que a sociedade brasileira tinha herdado do século XIX. E um desses temas envolvia o sexo. Simplesmente dizer a palavra sexo já era considerado uma atitude imoral em várias circunstâncias, fruto do conceito teológico castrador do sexo que esteve presente na sociedade ocidental há centenas de anos. E foi então que o Divaldo pensou o seguinte: meu Deus, como vou fazer uma pergunta imoral para o Chico? E aí perguntou: eu posso mesmo te fazer uma pergunta, Chico? Pode sim, meu filho, mas não é uma atitude imoral? E o Chico deu risada e falou: nada disso. E aí ele perguntou: Chico, como é que você faz para ter uma vida saudável e sem conflitos? Eu não me sinto perturbado, porque sou de temperamento muito calmo. Entretanto, às vezes, durante os sonhos, o meu inconsciente libera quadros mentais perturbadores. Você que é um sábio, um mestre, como é que consegue trabalhar com essas forças psíquicas? E para responder a essa pergunta, Chico disse que quando tinha 17 anos, portador de uma energia muito intensa, típica da adolescência, começou a experimentar as constrições orgânicas impostas pela presença da libido. Em certa ocasião, começou a pensar na necessidade de ter uma companhia. No entanto, casamento e filhos biológicos não estavam na sua programação, dentro das leis éticas e das determinações evangélicas. Porquanto todo o tempo disponível ele deveria canalizar para as atividades da família universal. E aos 17 anos ele já sabia disso. Não sabendo como proceder, perguntou a Emmanuel. E Emmanuel respondeu: você deverá fazer uma catarse, não reprima. Libere as suas energias para permanecer saudável. Só que o Chico ficou sem entender a sugestão do Emmanuel. Pedro Leopoldo, naquela época, era uma cidade de 2.000 habitantes. Pessoal, 2.000 habitantes. Só na Rua Demóstenes, na Seara, tem 3 vezes mais isso. Tá? Tem mais de 6.000 pessoas que moram na Rua Demóstenes. Pedro Leopoldo, berço de nascimento do Chico, tinha 2.000 nessa época, 1948, 1950. 2 minutinhos, Paulão. Opa! Então vou dar um break por aqui. Obrigado, Gão. Hoje o passarinho cantou na hora certa aí. Então nós vamos dar o. Seguimos ou fazer uma prece no final ou agora aí é Big Brother? Vamos parar depois a gente dá sequência. Pausa. Hora da prece de agradecimento, então. Então é momento de elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo pela presença de Jesus, da espiritualidade amiga entre nós neste momento, por Deus nosso Pai, que abençoa nossos esforços na direção do progresso, da conquista da consciência. E juntamente com a nossa gratidão, somamos as nossas vibrações por aqueles que sofrem, aqueles que neste momento se encontram em leitos de hospitais, em celas de prisão, por aqueles que se encontram em centros cirúrgicos, por aqueles que se encontram na erraticidade, ignorando ainda a força do amor, o poder do perdão, pelos lares que não encontram harmonia, pelos corações que não encontram a paz. Que estas energias que se reúnem no centro desta corrente, neste momento, com a permissão de Jesus, possam chegar a todos eles que sofrem, através das caravanas socorristas, que tantos lenitivos levam a todos eles que sofrem por toda a terra. E louvando ao Pai pela oportunidade desta reunião e do aprendizado de hoje, lembramos da prece de agradecimento que Jesus nos ensina e que diz:
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.